Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje nós temos mais um encontro com a Palavra de Deus. Antes da gente começar, eu quero mandar um beijo muito especial para minha prima Líbia e para minha tia Tela, lá do Paraná. Um beijo para vocês. Quero mandar um beijo também muito especial para Cíntia, que fez aniversário dia 16. Parabéns, Cíntia. Um beijo para você. Um beijo muito especial também para a equipe do Capital em Foco, que tem me apoiado muito aqui no canal. Beijo para vocês. E agora um beijo muito especial também para o Zé Carlos Magrinho, para a Andréia e para a Gabi, que ontem me presentearam com essa linda caneca da Fana Lopes do YouTube. Olha que chique. Obrigada para vocês, família Macedo, um grande beijo, muito obrigada. Bom, então hoje a gente vai falar de um assunto que tem tirado o sono de muita gente, que tem destruído muitos relacionamentos, que tem acabado com muitos casamentos e que inclusive quase acabou com o meu. Então, fique ligadinho aí porque o tema hoje é: meu temperamento acabou com o meu casamento. Então vem pra cá. Hoje eu quero pensar junto com você sobre um texto que está lá no livro de Provérbios, lá em Provérbios 15:1, que diz que a resposta branda desvia o furor, desvia a fúria, desvia a raiva, mas a palavra dura, ela suscita, ela provoca a ira. Então vamos pensar um pouquinho nesse texto. Você já teve ou tem que se relacionar com pessoas furiosas, com pessoas que explodem por qualquer coisa, por qualquer motivo? Nesse texto de Provérbios, a Bíblia está dando para a gente uma dica incrível sobre como eu preciso agir e sobre como eu devo reagir nas mais variadas situações do meu dia a dia, para que os meus relacionamentos fiquem mais leves, sejam mais saudáveis. Na verdade, eu preciso aprender a controlar as minhas ações e as minhas reações. Mas como é que isso é possível? O Espírito Santo vai me capacitando a usar, então, todos os recursos da inteligência emocional em cada situação de estresse que eu tenha que enfrentar, que você tenha que enfrentar. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Está lá em Mateus 12:34. A boca, na verdade, ela é só o meio, é só o instrumento que leva para o mundo exterior, que manifesta aquilo que está lá dentro do meu coração. Então, se toda vez que eu abro a minha boca, eu só derramo raiva, grosseria, maledicência, então eu preciso ficar atenta, eu preciso olhar com mais cuidado para aquilo que está lá dentro do meu coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração, como a gente viu em Provérbios. Mas você pode estar pensando assim: eu até tento ser mais mansa, mais gentil, mais cordial com as pessoas, mas quando eu percebo, esse meu temperamento explosivo já saiu na frente e já fez um estrago enorme. E aí, como a gente precisa colocar essa culpa na conta de alguém, a gente diz assim: ah, eu sou assim por causa dos meus pais que não me deram carinho quando eu era pequena. Ah, eu sou tão amarga assim por causa dessa vida difícil que eu levo. Ou então, eu faço essas coisas horríveis por culpa do diabo, que quer me envergonhar o tempo todo. Mas eu tenho uma notícia para você. A culpa desse seu comportamento explosivo pode não ser por causa da forma que os seus pais te trataram na infância. Pode não ser por causa da vida difícil que você sempre levou. Pode não ser culpa do diabo. Pode ser que você esteja agindo assim por causa do seu temperamento. Mas o que é esse tal desse temperamento? O temperamento, ele é o resultado da combinação de informações genéticas que a gente recebe dos nossos pais. Ou seja, então ele é determinado geneticamente. Olha que interessante. Eu pensei que ele fosse aprendido, mas eu descobri que o temperamento, ele é determinado geneticamente. Então ele é transmitido de pai para filho e ele não é, como eu falei, ele não é aprendido. Então quando a gente é concebido, a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, uma herança genética que vai então definir a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo e, inclusive, vai definir também o nosso temperamento. Interessante, né? Então a gente pode dizer
que o temperamento é o conjunto de características positivas e negativas que já nascem comigo e com você. As boas, as características boas, as positivas, elas podem então ser aperfeiçoadas e as ruins, as negativas, elas podem então ser transformadas. Eu já ouvi muita gente dizer assim: você é muito difícil, você precisa mudar esse seu temperamento. Mas eu tenho mais uma notícia para você. O temperamento, ele é imutável. A pessoa já nasce com um tipo ou mais tipos de temperamento. E isso ninguém pode mudar. Os psicólogos modernos, eles dizem que as pessoas nascem com um ou mais dos 4 tipos de temperamento. Ou seja, pode haver uma combinação deles, mas vai ter um que vai se destacar. Vai sempre ter um que vai se destacar. Um deles sempre vai ser o predominante. Um deles sempre vai ser a nossa marca registrada. Então, segundo esses psicólogos, ninguém é 100% sanguíneo ou 100% melancólico, por exemplo. Um sanguíneo colérico, por exemplo, ou seja, a combinação do sanguíneo com o colérico, ele pode ser 60% sanguíneo e 40% colérico, né? Mas e agora? Se o meu temperamento não pode ser mudado, eu vou ter que conviver com ele para sempre? Eu vou ser essa pessoa explosiva para sempre? Eu vou sempre ter esse estopim curto? Graças a Deus, não. O meu temperamento, ele não pode ser mudado, mas ele pode ser transformado, ele pode ser controlado. Quando a gente estuda sobre o temperamento humano, a gente descobre que existem 4 tipos de temperamentos. Eu já falei de 2 aqui. Os 4 são o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. E a gente descobre também que não existe temperamento bom ou ruim, porque cada um deles tem defeitos e tem qualidades. Você quer ver? Olha só, o sanguíneo, por exemplo, ele é comunicativo, ele é simpático, ele fala com todo mundo, ele é extrovertido, ele atrai as pessoas como se ele fosse um imã. Mas ele é super desorganizado, ele é impulsivo, barulhento, ele é exagerado, tem dificuldade de seguir instruções, quase nunca fica quieto. Eu conheço alguém assim aqui na minha casa. E o melancólico? O melancólico, ele é sensível, ele é habilidoso, criativo, ele aprecia as belas artes, é aquele que acorda e diz assim: bom dia natureza, bom dia sol, bom dia borboletas coloridas. Ele é a sensibilidade em pessoa, mas em compensação, ele é egoísta, inseguro, ele é pessimista, ele não sabe dizer não, ele quer agradar todo mundo, ele é aquele que de minuto em minuto você tem que dizer para ele que o ama, para ver se ele se sente um pouquinho mais seguro. Tá conseguindo perceber então que todo temperamento ele tem virtudes e também tem suas fragilidades? Então agora, olha só, o fleumático. Ele é extremamente organizado, ele gosta de tudo bem certinho, ele é detalhista, ele é observador. Na verdade, ele é observador porque ele gosta de observar para não errar, para não correr o risco de errar. Ele não se envolve em brigas porque ele detesta barraco. Ele é bondoso, é compreensivo e é um excelente cumpridor de ordens. Por outro lado, olha, agora vamos ver as características negativas desse comportamento, né, do fleumático. Ele é perfeccionista, ele é vagaroso, ele gosta do passo a passo e isso até deixa ele desestimulado, porque ele sabe que tudo que ele fizer, ele vai fazer tão certinho, de forma tão detalhada, que isso vai se tornar para ele uma coisa penosa, cansativa. Esse temperamento fleumático, ele ainda tem mais alguns defeitinhos. E olha que aqui eu não estou falando de todas as qualidades positivas e de todas as qualidades negativas. Eu estou pincelando, eu estou falando de forma geral. Então vamos ver mais algumas características negativas desse comportamento fleumático. Ele é rancoroso, ele é difícil de liberar por perdão, até porque ele não admite falhas nem das pessoas e nem dele próprio. Então ele impõe um padrão muito alto de comportamento para ele seguir e exige que as pessoas sigam esse mesmo padrão. Ele se cobra muito e quando ele erra ou falha em alguma coisa que ele faça, ele sofre de uma forma exagerada.
Então, ele entra num processo de autoflagelação e vira ali um carrasco dele mesmo, né? Por conta desse erro, dessa falha que ele cometeu. Agora vamos ver um pouquinho do colérico. Ele é uma pessoa ativa, ele é prático, rápido, ele é decidido, ele não precisa ser estimulado para fazer o que ele tem que fazer. Ele sabe lidar com pressão, ele gosta de desafios e os desafios até o encorajam, né? Então, você viu como o colérico tem qualidades boas? Pois é, mas em compensação, ele tende a ser autossuficiente, independente, ele não se comove com as lágrimas das pessoas. Então, imagina só, um colérico casado com uma melancólica, que chora por qualquer motivo, como dizem os jovens por aí, né? Vai dar ruim. Então, o colérico, ele é explosivo. Tudo tem que ser do jeito dele. Ele é impaciente, ele é intolerante, ele não aguenta gente lenta, ele não dá conta de conviver com as pessoas lentas. Ele raramente diz, eu te amo. Sabe por quê? Olha só a lógica do colérico. Ele pensa assim, eu tô com você, eu faço coisas para você, eu te ajudo em tudo, logo eu te amo. Então, na cabeça dele, ele entende que ele não precisa dizer uma coisa que é óbvia. E olha só que interessante. O fleumático e o colérico, eles podem ver as mesmas injustiças sociais, mas a reação deles é diferente. O colérico, ele vai dizer assim, vamos organizar uma comissão e fazer uma campanha para a gente solucionar esse problema. O fleumático, ele vai olhar a mesma situação e vai dizer assim, isso é terrível, que coisa mais triste, alguém precisa fazer alguma coisa. Viu a diferença? E por mais difícil que seja o temperamento de uma pessoa, é importante que a gente saiba que nenhum temperamento foi criado pelo diabo. Nenhum temperamento é mau ou bom em si mesmo. Todos os temperamentos, eles foram criados por Deus. Mas, às vezes, a gente olha para o temperamento do outro e diz assim, nossa, que pessoa difícil, o meu temperamento é bem melhor do que o dela. E aqui eu deixo uma dica para você. Não existe um temperamento melhor do que o outro. A gente já falou sobre isso. O que acontece é que algumas pessoas, elas sabem realçar as características positivas do seu temperamento e outras pessoas tomam algumas atitudes que só reforçam, que só potencializam os defeitos do seu temperamento. Eu vou compartilhar com você aqui agora um testemunho meu e, de repente, pode te ajudar na sua história também. Em 2001, eu tive um encontro maravilhoso com Jesus. Então, eu pensei que, a partir desse encontro, todas as áreas da minha vida seriam mudadas de forma instantânea. Eu sabia que eu precisava de mudança em várias áreas da minha vida. Eu precisava de mais paciência, eu precisava de mais domínio próprio. Na verdade, eu precisava de todas as virtudes do fruto do Espírito que estão descritas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, depois do meu encontro com Jesus, eu pensei assim, a partir de hoje, eu vou ser mais paciente, mais tolerante, mais amorosa, eu não vou explodir mais com as pessoas. Na minha cabeça, eu pensava assim, bom, se eu abrir o meu coração para o Senhor Jesus, eu tenho que me tornar uma santa automaticamente, instantaneamente. Mas aí eu fiquei profundamente frustrada quando eu percebi que eu continuava cometendo os mesmos erros. Eu continuava explosiva, eu continuava impaciente, perfeccionista, rancorosa. Então eu comecei a sentir uma angústia muito grande, porque eu estava vivendo ali o mesmo dilema que o apóstolo Paulo viveu quando ele disse assim, por que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Está lá em Romanos 7, 19 e 20. Mas, apesar de toda aquela angústia, agora tinha uma diferença. Essas falhas começaram a me incomodar profundamente. Então, cada vez que eu me irritava ou que eu explodia com alguém, aquilo me corroía por dentro. Então, eu comecei a pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para me transformar, para controlar o meu temperamento, porque eu descobri que sozinha eu não ia conseguir, ia ser impossível.
eu tenho um temperamento fleumático, mas eu percebia nas minhas atitudes grandes doses do temperamento colérico, e isso praticamente acabou com o meu casamento. O meu marido, ele tem um temperamento sanguíneo, e como a gente viu, uma das características marcantes desse temperamento, do sanguíneo, é a desorganização. Então pensa no choque. Uma fleumática extremamente perfeccionista, que não gosta de exposição, que não gosta de confusão, tendo que viver com um sanguíneo extremamente desorganizado, bagunceiro, que gosta de aparecer, que fala alto. Então era briga o tempo todo. Na verdade, eu brigava o tempo todo e me irritava e explodia com ele o tempo todo. Coitado do bichinho, não sei como é que ele aguentou. Mas eu já tinha tido um encontro com Jesus. Eu já tinha convidado o Senhor para entrar na minha vida. Então como é que era possível que eu continuasse a agir daquela forma? Na verdade, eu tinha recebido Jesus na minha vida, mas só como meu Salvador. Eu não tinha recebido Jesus como meu Senhor. Eu queria a bênção da salvação, mas não o compromisso da submissão. Eu queria um Salvador, mas eu não queria um Senhor para quem eu tivesse que prestar contas. Eu queria então continuar a ditar todas as regras. Eu queria continuar decidindo todas as coisas sem submeter nada à autoridade e ao senhorio de Jesus Cristo. Então, com certeza, isso não ia dar certo. Então, enquanto eu não aceitava o senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida, eu continuava então sendo controlada pela minha velha natureza pecaminosa. E eu sei que, apesar de toda a paciência do meu marido comigo, ele chegou ao ponto de dizer que não aguentava mais o meu temperamento. E eu me lembro que um dia ele procurou a minha irmã para desabafar com ela e para dizer que não tinha mais jeito, que ia desistir do nosso casamento, que ia desistir de tudo. Ele já estava sem ânimo e sem forças para continuar lutando. E eu sei que quando a minha irmã me contou o que ele tinha falado para ela, parece que a ficha caiu, graças a Deus. Então eu pensei assim, Deus me abençoou com um homem tão bom, tão paciente, tão amoroso, tão generoso. Eu não posso chutar essa bênção, eu não posso deixar essa bênção para trás. Então eu tinha duas opções: deixar o Espírito Santo operar a transformação que ele queria operar em mim, deixar o Espírito Santo ter acesso então a todas as áreas escuras, a todas as áreas sombrias do meu coração, ou ver o meu casamento se desmoronar. Então eu comecei a orar assim: Senhor, me socorre, me ajuda com esse meu temperamento, pode me quebrar, pode me fazer de novo, faça o que o Senhor precisar fazer comigo, mas me transforma esse meu temperamento. Eu precisava que o meu temperamento, então, ele fosse urgentemente transformado. E foi isso que o Espírito Santo começou a fazer em mim, na exata medida em que eu permiti o acesso dele no meu coração. Quanto mais eu entregava o controle para ele, mais liberdade ele tinha para atuar em cada situação de estresse que eu vivia. Eu comecei então a me submeter às orientações do Espírito Santo, eu comecei a obedecer. Então a partir dali, Jesus começou a ser não só o meu Salvador, mas o meu Senhor também. Eu entendi que as virtudes do fruto do Espírito, que estão lá em Gálatas, do fruto do Espírito, que estão lá em Gálatas 5:22, elas são desenvolvidas no nosso dia a dia, por meio dos nossos relacionamentos. Então a gente não recebe essas virtudes assim de forma instantânea. Eu entendi isso depois. Então quando eu pedi a Deus mais paciência, domínio próprio, mansidão, eu não recebia, como eu falei, essas virtudes já prontinhas, embrulhadas num lindo papel de presente para mim. Eu recebia de presente situações difíceis, oportunidades desafiadoras, para que eu, com a ajuda do Espírito Santo, pudesse então exercitar, desenvolver essas virtudes. E aqui eu deixo uma dica muito importante para você. Às vezes, as pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho são oportunidades de ouro
que Deus está nos dando para a gente ser transformado numa pessoa melhor. Eu acreditava que o meu marido tinha que ser mudado para o meu casamento não afundar. Mas eu descobri que eu é que precisava de mudança. E olha que interessante, a minha mudança começou a mudá-lo também. Ele começou a se organizar mais, partindo da minha transformação. Ele começou a apresentar as mudanças que eu tanto queria, mas de forma natural, né? De forma espontânea. E no início foi muito difícil, eu continuei reclamando de algumas coisas, mas aos poucos, quando eu ia reclamar, quando eu ia explodir, eu ouvia nitidamente a voz do Espírito Santo dizendo assim: filha, olha para as qualidades dele, não vale a pena brigar por causa disso. O Espírito Santo então começou a me capacitar para administrar, por meio da inteligência emocional, aqueles pontos fracos, aquelas fragilidades do meu temperamento. Então, diante de qualquer situação que normalmente me tirava do sério, ele me ensinou e me ajudou a respirar fundo, a aquietar o meu coração, a pensar antes de agir e antes de reagir, a escolher palavras mais doces, e aquele sentimento de raiva, de inquietação ia passando. Muita gente pensa que quando a gente se converte, o nosso temperamento ele é transformado instantaneamente. Eu pensava assim também. Então a pessoa diz assim: graças a Deus, agora eu vou deixar de ser sanguíneo, eu não aguento mais ser tão explosivo. Mas a gente viu que o temperamento ele não muda com a conversão. O seu temperamento continua sendo o mesmo. O sanguíneo continua sendo sanguíneo, o colérico continua sendo colérico, mas o que vai mudar vai ser agora a atuação do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. As boas qualidades do seu temperamento, elas vão sendo reforçadas e as más qualidades, elas vão sendo então transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, por mais difícil que pareça, todos nós podemos ter o nosso temperamento controlado. Mas aqui é que está o detalhe mais importante. A gente precisa submeter o nosso temperamento ao único que é capaz de transformá-lo, que é o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador, então quem passa a ter o controle das minhas emoções é o Espírito Santo e não mais a minha velha natureza pecaminosa. Então, se você explodia, não vai mais explodir, porque quem está no controle agora é aquele que é manso, que é humilde, que é paciente, que é bondoso, que é amável, que é sensível. E mesmo que eu tenha herdado um temperamento colérico, por exemplo, dos meus pais, esse temperamento passa a ser controlado pelo Espírito Santo. E com isso, as minhas ações vão refletir o caráter de Jesus Cristo na minha vida. O Espírito Santo vai te ensinar que a palavra dura, ela provoca a ira, mas que a resposta branda, ela desvia a fúria, ela desvia a raiva. Mas como é que o Espírito Santo vai desenvolver em nós essas virtudes do fruto do Espírito? Nos nossos relacionamentos, como a gente viu. É isso mesmo, é com esse marido difícil, é com essa esposa complicada, é com esse filho desobediente, é com esse amigo mandão, é com esse chefe autoritário, é com esses parentes intrometidos, porque nesses relacionamentos nós somos aperfeiçoados, nós somos treinados. É aí que a gente vai desenvolver a inteligência emocional, o domínio próprio, a mansidão, o controle das emoções, a paciência. É difícil, mas com o Espírito Santo é possível. Por muitos anos eu tentei então mudar o meu marido, porque eu achava que o temperamento dele era ruim, que o jeito dele lidar com a vida não era o meu jeito de lidar com a vida. E se não era do meu jeito, estava errado. Quanto tempo de qualidade eu perdi preocupada com a desorganização dele, com o jeito espalhafatoso dele, com a alegria exagerada dele. Quanto tempo a gente tem perdido tentando mudar o temperamento do outro. A gente passa a vida inteira decepcionado, frustrado, simplesmente porque as pessoas, o nosso marido, o filho, a esposa, o amigo, o chefe, porque essas pessoas não são como a gente acha
que elas deveriam ser. E aqui eu deixo mais uma dica para você. Pare de se empenhar tanto na transformação do seu marido, do seu filho, da sua esposa, do seu amigo e deixe o Espírito Santo de Deus fazer isso, porque ele tem mais experiência do que você, tem mais experiência do que eu. A gente acha que pode mudar todo mundo à nossa volta e a gente se baseia no nosso padrão para isso. Eles têm que ser do meu jeito, eles têm que fazer as coisas do meu jeito. E quem é que disse que o meu jeito é o melhor? Quem disse que o meu jeito é o certo? E quem é que disse que esse jeito está agradando a Deus? Eu conheço muitos casamentos que acabaram por causa do temperamento de um ou de outro, ou por causa do temperamento de ambos. Então, eles dizem assim, o nosso casamento acabou por incompatibilidade de gênios. Na verdade, eles não souberam ou não quiseram submeter os seus temperamentos à ação do Espírito Santo de Deus. O meu casamento quase acabou porque eu tinha necessidade de lembrar o meu marido o tempo todo o quanto ele poderia ser melhor, do quanto ele deveria se parecer comigo. A gente perde muito do nosso tempo, do nosso sorriso, da nossa paz, frustrado, decepcionado com as pessoas que não são como nós decidimos que elas deveriam ser. Na verdade, esse tempo que a gente está gastando, tentando mudar as pessoas, é um tempo precioso que a gente deveria estar investindo em amar essas pessoas como elas são. Essa experiência me deu ensinamentos muito preciosos, que podem valer para você também. Não importa se o seu marido aperta a pasta de dente pelo meio, se ele deixa coisas jogadas pela casa, não importa se a sua esposa quer dormir com a janela fechada, enquanto você fica aí pingando de calor, sem poder ligar o ventilador. Isso não quer dizer que vocês sejam incompatíveis. Existe um propósito divino até nas nossas diferenças. E essas diferenças é que vão deixar o nosso casamento mais forte. Deus chamou você e o seu marido, você e a sua esposa, para se completarem e não para competirem. Graças a Deus eu entendi, eu compreendi, eu aprendi essa lição do Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu me rendi à ação do Espírito Santo de Deus, mais eu conseguia compreender, ter paciência com o temperamento do meu marido, que aos poucos também foi sendo transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Tem uma frase que diz assim: quando nós perdemos o direito de ser diferentes, nós perdemos o privilégio de ser livres. Amém? Você achou que essa mensagem falou ao seu coração? Então não guarde ela só para você. Pode ter mais alguém que você conheça que esteja precisando ouvir também. Então compartilhe, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.